Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite para todos. Que a paz de Jesus, nosso divino amigo, nosso divino mestre, abençoe os nossos corações, que nos sintamos envolvidos aí pelo seu amor e pela sua misericórdia. É uma alegria estarmos aqui com os amigos aí de Petrópolis, né, o Grupo Espírita dos Humildes, a todos os demais também que nos acompanham pela internet. Que nós todos tenhamos um momento valioso, um momento precioso de aprendizado e de reflexão, que o nosso coração esteja aí aberto para as dádivas que vertem do alto. Então, antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos aí a uma prece, como nos foi solicitado, para que possamos nos sintonizar com os benfeitores, com o Mestre, para então avançarmos para a nossa reflexão. Então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o divino amigo de todos os momentos, rogamos que nos abençoe com o seu amor, com a sua bondade, que saibamos agora nos desprender, nos desconectar de tudo aquilo que nos impede os voos mais altos nos planos do pensamento, do sentimento elevado, às fontes superiores da vida, para que ali possamos nos dessedentar da água viva do amor de Deus. Que sintonizemos também nas faixas dos benfeitores espirituais, de nossos amigos do lado de lá que nos amparam, que nos sustentam, que nos inspiram na jornada, que possamos sentir-lhes o carinho a nos envolver, as inspirações a nos visitar, que saibamos acolher e trabalhar cada uma dessas inspirações, quais sementes de luz, sementes divinas, para que venham de fato a florescer e frutificar no solo de nossa alma, na forma de novas realizações, de novas frutificações do Espírito, de modo a podermos de fato avançar com Jesus na senda do progresso e da elevação que o seu Evangelho nos descortinou. Abençoa-nos, portanto, Mestre, com a sua paz, o maior de todos os patrimônios que nos é dado alcançar, e que saibamos contigo a cada dia avançar, ainda que um passo, na senda do bem, na senda rumo à divina luz. Abençoa-nos, Jesus, hoje, agora e sempre. Então, avançando para a nossa reflexão, hoje nós vamos conversar sobre um tema da mais alta importância para o nosso progresso, aquele que é um dos pilares do Evangelho e da exemplificação do Cristo. Vamos conversar um pouco sobre a abnegação. E esse tema, essa reflexão, nasceu, na verdade, de um estudo que fazíamos recentemente, do Livro dos Espíritos, esse estudo diário, frequente, que a gente vai fazendo da codificação espírita, e nos deparamos com uma questão muito interessante, muito emblemática, ali no Livro dos Espíritos, naquela parte, naquele subitem da terceira parte do Livro dos Espíritos, das questões 907 a 912, o subitem intitulado Das Paixões. Então nós vamos ter ali na questão 907, 908, Kardec tratando com os espíritos acerca das paixões, quando essas paixões se tornam prejudiciais, quando passam a nos governar, quando se sobrepõe aí, a nossa condução da vida, quando nos deixamos conduzir por elas, então elas passam a ser realmente prejudiciais para a nossa jornada espiritual. Então ele vai tratando dessa questão ali. Depois, na questão 909, nós temos aquela conhecida questão em que ele trata da vontade como esse recurso essencial para vencermos, para superarmos, para domarmos as nossas paixões. Depois ele volta a essa questão, na questão 911, ele volta mais uma vez a tratar da vontade, da importância da vontade para vencermos aí as paixões, e passarmos a utilizar essas energias da alma no sentido positivo, no sentido do progresso. E então ele conclui essa pequena parte, esse pequeno trecho aí do Livro dos Espíritos com a questão 912, que é, digamos assim, um arremate no que diz respeito a esse assunto das paixões. Porque, como vamos vendo, ao longo de todo o Livro dos Espíritos e as demais obras de Kardec, essas paixões,
elas vão ter uma predominância, elas vão ter uma dominância em nosso ser tão maior quanto maior for o nível de materialização do espírito, ou seja, quanto mais apegado o espírito estiver à materialidade, à pura aos puros sentidos, né, da matéria física, quanto mais ele viver único e exclusivamente para a matéria, para os prazeres materiais, para as conquistas materiais, mais materializado estará esse espírito, mais ou maior predominância terão as paixões sobre o seu proceder, sobre a sua vida. Por isso, a gente vai depreendendo que, para vencermos as paixões, cabe aí ao espírito desmaterializar-se, ou, naquilo que os espíritos vão nos falar muitas vezes no Livro dos Espíritos, purificar-se, né? Ou sublimar-se, depurar-se, enfim, é aprender e trabalhar internamente para que o espírito possa, de fato, cada vez mais ir sobrepujando a matéria. A matéria em si não é um problema, é uma bênção divina podermos estar encarnados, termos o corpo físico para progredir, para aprender, para nos renovarmos. A questão é que, na condição de espíritos ainda muito materializados, ainda muito presos, né, às ilusões e ao apego à materialidade, a gente se prende a isso, e isso acaba sendo, muitas vezes, um entrave ao nosso progredir. Quando sacrificamos os valores do espírito, os valores imortais, pelos valores transitórios da matéria, ou pelos apetites, pelas sensações transitórias da materialidade. Aí a gente entende melhor, a partir dessa introdução, a finalidade dessa questão que Kardec coloca ali, né, a questão 912, para arrematar essa parte em que ele trata das paixões e da vontade. Né? Se ele falou que as paixões precisam ser governadas, e para isso a gente precisa aprender a fazer com que o espírito sobrepuja a matéria, esteja acima, se sobreponha de fato à matéria, então Kardec faz a pergunta inteligente, né? Qual o meio mais eficiente de superarmos aí essa predominância corporal, da natureza corpórea? Então, qual o recurso, qual o meio mais eficiente para a gente poder, de fato, vencer essas paixões, né? Colocar aí o espírito sobre a matéria, fortalecer a vontade para, então, bem conduzir essas paixões, tornando-as aí forças positivas para a alma, que impulsionam a alma no progresso. Porque é o que ele também debate lá com os espíritos, na questão 907, 908, as paixões em si mesmas, na sua natureza, na sua substância, elas não são más. O problema é o excesso e quando elas passam a governar. Quando eu as governo, elas são tremendas forças de realização do espírito. Kardec chega a dizer que elas decuplicam as forças de realização do espírito. Então, como fazer para aprender a governar essas paixões? Para o espírito aí estar acima de fato da matéria e a vontade firme para orientá-las. E a resposta dos espíritos é bem sintética. Eles dizem, praticando a abnegação. Então a gente já depreende daí a importância que essa abnegação vai ter em nossa vida espiritual, em nosso processo de evolução e de libertação. Precisaremos entender, portanto, o que é a abnegação. À luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo, que é para nós a referência moral que nos foi dada e que o Espiritismo traz, então, e aponta para nós como esse guia modelo, precisamos entender, então, o que é, de fato, a abnegação, já que ela é assim tão importante para o nosso progresso, para vencermos aquilo que é justamente a maior fonte causadora das nossas aflições. As paixões que ainda muitas vezes nos escravizam, as paixões oriundas do egoísmo, do orgulho, né, das ilusões materiais que nos escravizam e que fazem-nos encontrar e semear em nosso caminho tantas dores, tantas desilusões, tantas aflições. Então é preciso entendamos o que é a abnegação para, em buscando aplicá-la, desenvolvê-la na nossa vida, possamos de fato aprender então a superar as paixões, a nos libertar, digamos assim, do jugo escravizante das paixões, buscando aí o jugo suave, né? O jugo que nos conduz de fato à verdadeira liberdade,
com Jesus. E para refletirmos sobre isso, nós resgatamos aqui alguns trechos, né, alguns textos do nosso querido benfeitor Emmanuel, que vai nos apontar aí reflexões muito preciosas, muito valiosas para que possamos entender o que é a abnegação. O que devemos fazer para, de fato, encontrar, semear, cultivar a abnegação em nossa vida, em nosso sentimento, alcançando, enfim, essa libertação que ela nos propõe, né? Desse jugo escravizante das paixões. E o primeiro texto que nós trazemos aqui é um texto que está no livro Pensamento e Vida, no capítulo 17, em que, olha só que interessante, o texto vai tratar sobre profissão. O título do texto é Profissão. Mas dentro desse texto, nós vamos ter aqui muitas reflexões interessantes de Emmanuel acerca da abnegação. Porque um ponto em comum que a gente vai ver nos textos que a gente trouxe aqui, né, acerca da abnegação, um de Emmanuel, um de um outro espírito chamado João Modesto, no livro Ideal Espírita, a gente vai perceber que a abnegação ela vai estar relacionada com a nossa atuação no mundo, o nosso trabalho no mundo, aqui na experiência física, né? Ela vai estar relacionada com um vencer determinadas barreiras, vencer determinados limites que nós mesmos colocamos muitas vezes para o nosso trabalho, para as nossas obrigações, para os nossos deveres. Quando eu consigo transcender esses limites, simplesmente do homem aqui encarnado, do ser humano encarnado, e consigo me ver de fato como espírito apenas transitoriamente aqui, né, operando no mundo material, quando eu consigo ver além simplesmente das buscas, dos valores, das conquistas, das retribuições, das remunerações materiais, quando eu estou conseguindo vencer essas barreiras, então eu estou começando a adentrar nesse reino, nesse universo da abnegação. Quando eu consigo transpor aí os limites puramente das obrigações materiais, dos deveres no mundo, da expectativa das retribuições no mundo, quando eu consigo ir superando isso, eu estou começando a adentrar, então, nesse vasto domínio da abnegação. Vasto e luminoso domínio da abnegação. Então, a gente já vai percebendo de pronto, né, a partir desses pontos, desses elos em comum que a gente trouxe aqui nesses textos, que a abnegação ela está relacionada aí com um processo de transcender, de transcendência, do deixar de ser apenas um ser, ou considerar-se apenas, né, um ser encarnado com obrigações puramente materiais aqui, as obrigações do trabalho profissional, as obrigações junto à família, as obrigações junto à sociedade, às leis humanas, para começar a ir além disso, pensando além simplesmente daquilo que diz respeito ao ser encarnado em que estamos aqui agora, né? Nessa condição em que estamos agora. Por isso, nesse capítulo 17, aí a gente já entende esse vínculo, né, de abnegação com profissão que Emmanuel está fazendo. Por que ele vai falar tanto de abnegação num capítulo sobre profissão? Porque justamente ele quer mostrar que essa abnegação ela vai estar aí relacionada com um ir além apenas da minha profissão material, do meu trabalho aqui no mundo, do meu trabalho voltado para a remuneração material, o trabalho que visa angariar aí recursos para comprar o pão de cada dia, para pagar as contas, para manter o corpo, né, para adquirir as coisas aqui no mundo. Quando eu consigo olhar para além disso, buscar um trabalho adicional, digamos assim, né, para além simplesmente da profissão, então eu estou começando a entender o que é a abnegação. Por isso, em determinado momento, ele diz assim, né? A profissão honestamente exercida, embora em regime de retribuição, inclina os semelhantes para o culto ao dever. Então, se eu tenho aí a minha profissão, se eu estou vinculado a uma determinada tarefa no mundo, eu estou sendo convidado ali diariamente, né, nesse trabalho, ao culto ao dever, ao cumprimento das minhas obrigações enquanto cidadão, enquanto indivíduo, né, ao respeito às leis, ao respeito ali às regras, às ordenações do lugar onde eu trabalho, enfim.
isso tem aí um ganho, né? Isso me inclina ao culto, ao dever. E, naturalmente, me propicia a retribuição, né? Eu trabalho nesse regime de retribuição material aí, os recursos que eu vou receber, os proventos que eu vou receber, que vão me permitir adquirir as coisas, manter aqui o corpo físico, né? Sustentar o meu lar, o alimento, enfim, tudo mais. Agora ele prossegue. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Então, olha que ele já está fazendo aqui esse paralelo, né? A profissão, o trabalho no mundo, vai aperfeiçoando o ser na matéria, digamos assim, né? A gente vai sendo um referencial ali de cidadão, um referencial de pai, mãe, de família, uma pessoa respeitável, uma pessoa que é honesta, que é digna, que respeita as leis, enfim. Agora, em termos de sublimação do espírito, em termos de verdadeiro crescimento, a gente precisa buscar algo a mais do que simplesmente atender às demandas da profissão material ou às leis humanas. A gente precisa começar a ir além simplesmente daquilo que eu busco para atender às necessidades materiais, para suprir o meu corpo, para manter a minha família, pensar apenas nos meus. Eu preciso começar a pensar em sacrifício pela felicidade alheia, porque está aí o caminho primordial para sublimação do espírito. E aí ele prossegue. É por isso que todos os povos sentem necessidade de erguer no imo do próprio seio um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. Ou seja, todos os povos da terra, né, vão render aí um preito quase que natural de gratidão, de honraria, né, àqueles que, ao longo dos séculos, da história daquele povo, da civilização, conseguiram ir além simplesmente desses deveres materiais, dos compromissos puramente materiais. Aqueles que, por espírito de sacrifício, pensando no bem das coletividades, muitas vezes deram as suas próprias vidas por aquilo, muitas vezes se sacrificaram, abriram mão, fizeram enormes renúncias, né? Abriram mão do seu conforto pessoal, do seu bem-estar pessoal, muitas vezes de facilidades materiais, até mesmo do necessário, para serem, né, para a coletividade, um instrumento de progresso, um instrumento de elevação, e com isso marcaram um tempo, influenciaram, às vezes, toda uma nação, uma coletividade. Por quê? Porque souberam adentrar esse universo transcendente da abnegação. Não ficaram restritos apenas ao cumprimento, ao atendimento das leis humanas, das obrigações humanas. Foram além, né? Fizeram aquilo que lei nenhuma lhes pedia fazer, a não ser aquela que já acessavam na consciência, a lei divina. Aquele sacrifício, por exemplo, pela verdade, muitas vezes custando a própria vida, não existia lei nenhuma que fazia ou que obrigava Sócrates a fazer o que fez, sacrificando-se pelo bem da verdade, pelo progresso das coletividades. Mas é justamente por isso, porque Sócrates soube se abnegar, ir além simplesmente das demandas materiais, que ele é até hoje lembrado, é até hoje exaltado como um herói, como um exemplo de renúncia, de grandeza, né, de fortaleza, de luz. Por quê? Ele poderia muito bem ter vivido a sua vida ali comum. Quando as coisas ficaram difíceis, quando começaram a perseguir, ele poderia ter voltado atrás, pensando no seu bem, pensando no bem da sua família, ali, da sua esposa, mas abnegando-se, ele foi além. E por isso é exaltado hoje como herói. A gente poderia citar isso com relação a uma série de heróis e heroínas ao longo dos séculos. Isso para falar naqueles de maior destaque, porque existem também aqueles que foram abnegados num círculo mais estreito, que são conhecidos por algum grupo de espíritos, de pessoas, mas que também souberam ir além. Agora, todo povo, toda civilização, a história humana vai estar repleta, né, de homenagens a esses que muitas vezes não foram reconhecidos em seu tempo, ou em seus tempos, mas que justamente por terem feito esse esforço de transcendência, de sacrificar-se por algo maior que não apenas si mesmos ou os seus mais próximos, eles passaram então a ser exaltados nessa posição de heróis e heroínas. Poderíamos citar tantos, né? Lá os primeiros apóstolos, os mártires do cristianismo,
Poderíamos citar Joana d'Arc, poderíamos citar João Hus, poderíamos citar ali quantos pesquisadores, cientistas que muitas vezes, né, para promover aí os seus inventos, para descobrir coisas novas, não pagaram preços altos, mas ao mesmo tempo receberam aí, por outro lado, né, a coroa da iluminação espiritual, do engrandecimento espiritual, porque souberam ir além. Então, isso que ele está dizendo. A abnegação, ou melhor, é por isso que todos os povos sentem essa necessidade de erguer, no imo do próprio seio, um altar permanente em que rendam preito aos legítimos heróis. E aí ele prossegue. A abnegação, que começa onde termina o dever, possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Olha que lindo isso, né? A abnegação, portanto, ela começa onde termina o dever. Que dever? Os nossos deveres no mundo. Não o dever consciencial, né? Porque a abnegação, ela vai ser justamente a expressão desse dever consciencial que já se sobrepõe simplesmente aos deveres do cidadão no mundo, do homem material. Em esclarecendo a sua consciência, em buscando de fato o progresso espiritual, a sublimação, ele passa a entender uma série de outros deveres que estão além dos deveres simplesmente que o mundo lhe apresenta, das suas obrigações na profissão, das suas obrigações perante as leis humanas, porque não estão, por exemplo, né, nos parágrafos das leis humanas, não estão ali os códigos, as orientações que vão, por exemplo, dizer que um indivíduo tem que perdoar um outro alguém, que um indivíduo tem que renunciar a um tempo, a um momento de descanso junto à família para ir amparar aflitos e enfermos em algum lugar, que o indivíduo tem de deixar o conforto do lar numa noite fria para ir amparar, acolher os que estão ali sem agasalho, os que estão famintos, os que estão abandonados. Isso não está nos códigos humanos. Não há nada que nos obrigue a isso em termos de leis humanas. Isso não é um dever que o mundo nos propõe. Os deveres que o mundo nos propõe são os deveres para com o trânsito, os deveres para com os tributos, os impostos, né? Os nossos documentos em dia, adequadamente, né? Os deveres para com a justiça eleitoral, os deveres lá no nosso âmbito profissional, enfim. Esses são os deveres do mundo. Agora, e os deveres que vão além disso? Aqueles deveres que nascem da consciência, que já começa a divisar outros parágrafos da lei divina que ainda não foram incorporados nas leis humanas. Porque sabemos, e os espíritos mesmo nos dizem, as leis humanas elas estão progredindo, elas vão se transformando, né, ao longo dos séculos. Basta olhar como eram essas leis, esses códigos há 100, 200, 300, 500 anos atrás, absolutamente diferentes. Estão progredindo, estão se aperfeiçoando e estão convergindo todas elas para um alvo, para uma meta, que um dia será a lei regente de toda a humanidade terrestre, que é a lei divina, as leis morais do Criador esculpidas na nossa consciência. No dia que lá chegarmos, nos dias Emmanuel, não mais precisaremos dos tribunais, não mais precisaremos dos juízes, dos procuradores, porque então cada um terá em si mesmo o seu próprio tribunal e terá em si mesmo muito bem conhecida e vivida a lei divina. Então as leis, a legislação humana está progredindo, avançando para lá, mas até lá é preciso que todo espírito já minimamente desperto, na busca do Evangelho, entenda que, para além dos códigos humanos respeitáveis, vibram, né, pairam soberanos os códigos do Cristo, que estabelecem outros deveres que o mundo ainda não vai reconhecer, nem tampouco retribuir, porque se cumprimos os nossos deveres no mundo, recebemos a devida retribuição, o respeito, o valor, o aplauso, o reconhecimento e a remuneração material, se cumprimos lá o nosso trabalho, as nossas obrigações profissionais. Agora, e a retribuição desses outros deveres, daquilo que vai além, né, simplesmente desses deveres materiais? É justamente aí que entra a abnegação, que vai encontrar com uma outra espécie de retribuição, que é a retribuição do alto. Todo aquele, portanto, que ultrapassa o limite desses deveres puramente do homem material, buscando servir,
amar, perdoar, renunciar, às vezes até mesmo do necessário, sacrificar-se pelo bem do semelhante, esse já está entrando num outro regime de troca, de aprendizado, né? Ele o faz com desinteresse. Ele atende a esses deveres com desinteresse, por abnegação, por renúncia, por espírito de sacrifício, mas justamente por isso acaba recebendo outro tipo de salário, outro tipo de paga muito maior, duradouro, perene, do que aquilo que recebe aquele que se prende apenas às obrigações materiais. Porque muitas vezes poderemos ter um indivíduo que é muito reto, muito correto no cumprimento de todos os deveres materiais, respeitoso para com as leis humanas, mas que pode estar ainda completamente escravizado ao egoísmo, né? Vai lá, cumpre o seu trabalho, recebe os proventos, mas vive único e exclusivamente para si, único e exclusivamente para os seus. Entendem? Agora, o convite é começarmos a ir além disso, sermos os corretos cumpridores dos deveres do mundo, mas começarmos a entender e atender os deveres do Cristo. Aqueles que não estão nos códigos do mundo, mas que estão aqui, nos códigos da consciência, que passa a ser então lida, acessada, para ser vivida, para ser aplicada no nosso dia a dia. E o ser que se move então nesse universo da abnegação, que começa para além do dever, ele se torna um instrumento das esferas superiores, que buscam aqueles que operam nesse regime de desinteresse, nesse regime de entrega, para melhor estender o trabalho do bem, o trabalho do amor, o trabalho da luz no mundo. Esses, mais propriamente, são os instrumentos com que o alto conta, porque são aqueles que estão dispostos, disponíveis a esquecerem um pouco de si mesmos ou dos seus interesses pessoais para irem a campo a serviço dos semelhantes. Eis aí a sublimidade da virtude. Eis aí quando a virtude verdadeiramente começa a florescer no coração de um ser, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 893. A sublimidade da virtude começa a se manifestar quando conseguimos superar apenas os interesses pessoais. Quando conseguimos passar a pensar para além simplesmente daquilo que me atende o transitório e passo a realmente buscar desenvolver em mim aquilo que é mais duradouro, aquilo que são os valores espirituais. Por isso que Emmanuel diz aqui, né, que a abnegação que começa onde termina o dever possibilita a repercussão da esfera superior sobre o campo da humanidade. Então, aquele ser que chega, por exemplo, cansado do trabalho, mas ainda assim vai dedicar ali o tempo que lhe sobra do dia para preparar material para levar para o grupo de estudo no outro dia, que vai dedicar ali aquele período, depois já do trabalho cansativo do mundo, para juntar com outros corações e preparar uma sopa para distribuir para aqueles que estão no frio, no relento, muitas vezes passando ele também esse frio, vivenciando aquilo, deixando o conforto, o calor do lar, aquele que vai privar-se de algumas horas de sono para preparar o material, para levar, para semear a mensagem do bem, a mensagem da luz, para preparar um material para um trabalho voluntário que ele vai fazer com outros corações. Todos esses que vão se sacrificando, que vão indo além, né? Esquecendo-se de si, são esses os instrumentos de que a espiritualidade superior então se serve mais propriamente para estender o seu auxílio no mundo. Porque já não estão mais pensando apenas naquilo que diz respeito ao transitório. Começam realmente a ser um canal de enriquecimento da vida e de enriquecimento, por isso mesmo, de si mesmos. A gente poderia citar tantos exemplos nesse sentido, mas basta lembrar de um, né, que nos foi próximo aqui e a quem tanto devemos, de um que nos trouxe, por exemplo, essa obra, o nosso querido Chico, quando ele chegava, depois de um dia inteiro de trabalho, chegava às 17 horas na sua casa, exaurido, cansado, comia alguma coisa brevemente, tomava um banho, iniciava então o trabalho psicográfico por horas a fio, 2, 3, 4 horas. Depois disso, ia então datilografar todas aquelas mensagens, terminando altas horas da noite, para no outro dia levantar cedo, voltar ao trabalho no mundo, ao trabalho profissional. Então, que lei no mundo estabelecia para ele esse dever de utilizar o seu tempo livre para servir, para psicografar, de retirar um pouco do seu sono e até mesmo da sua saúde, pensando em semear para as coletividades tanta luz
da qual hoje ainda usufruímos. Isso não estava em nenhum dos códigos do mundo, mas isso estava nos códigos daquela consciência já esclarecida, que acessava então esses deveres maiores, os deveres que o Cristo vai nos apresentando na medida em que vamos aprofundando a nossa relação com Ele. Então, isso quando ele não tinha, né, de atender ali um imenso público, isso quando não tinha os trabalhos do Luiz Gonzaga, a reunião mediúnica, quantas horas renunciadas, quantos momentos de lazer, quantas horas de sono aplicadas aí, voltadas para a abnegação. Esse é o caminho, efetivamente, da iluminação. Porque vamos assim vinculando o nosso ser com a espiritualidade superior, vamos assim vencendo em nós tudo aquilo que é cristalização do eu, tudo aquilo que é convite à inércia, convite ao egoísmo, convite à indiferença, convite à vaidade, ao orgulho, tudo isso vai sendo superado quando vamos buscando essa abnegação. Quando aprendemos a sair de nós, a privar-nos, às vezes, até mesmo do necessário para compartilhar com outros que têm menos do que nós. Então, me recordo de uma mensagem, de uma outra mensagem de Emmanuel, que também vai tratar desse assunto, agora no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 79, o título é justamente a abnegação, em que ele vai ali nos dizer que, em verdade, é o Cristo o exemplo máximo para nós do que é a abnegação. Porque quantas coisas o Cristo, na condição em que ele estava, poderia ter exigido, mas não fez. Poderia ter exigido nascer num palácio, contar com facilidades desde o início da sua missão no mundo, mas atendeu perfeitamente ao nascimento ali na simples manjedoura. Poderia ter ele buscado a companhia dos poderosos do seu tempo, mas renunciou a isso para estar junto dos sofredores. Poderia ele ter buscado o apoio político de Pilatos ou do Sinédrio, no entanto, renunciou ele a isso para estar ali junto daqueles mais desprestigiados. Poderia ter ele afastado Judas quando percebeu que o discípulo começava a se transviar, começava a entrar por caminhos equivocados, no entanto, manteve-o junto dele, junto de si, até o último instante. Poderia não mais ter voltado a amparar Pedro depois da negação, no entanto, volta. Enfim, vai ele ali trazendo para nós o grande exemplo de abnegação do Cristo. Em tudo esqueceu-se de si, pensando no bem da coletividade. Poderia ter agitado a multidão a favor de si mesmo, diante do processo injusto que sofria, mas simplesmente silenciou e perdoou. Poderia ter recorrido à justiça terrestre, diante da injustiça que lhe era feita, mas simplesmente apagou-se, renunciou, abnegou-se para então iluminar efetivamente. E é então que nessa mensagem, em determinado momento, Emmanuel nos dirá: sofrer por obrigação é resgate humano. Agora, sofrer para que outros não sofram, isso é renúncia divina. Porque é algo que parte da nossa própria alma. A gente poderia muito bem ficar no conforto do lar, sem pensar naqueles que sofrem lá fora. Mas aquele que vai em direção a isso, partilhando um pouco daquela aflição, daquela angústia, daquele sofrimento daquele irmão, essa é a caridade pelo sacrifício. Essa é a caridade que de fato sublima, porque faz com que o indivíduo de fato vença as raízes, supere as raízes do egoísmo, das paixões que ainda há em si. E é o que vemos a todo momento na figura do Cristo, no seu Evangelho. Nessa mensagem, capítulo 79, Emmanuel prossegue: ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura acima de tudo o bem para todos. Quantas vezes Jesus poderia ter se acolhido, no seu bem próprio, mas sempre pensou no bem de todos. No momento da crucificação, poderia ter pensado no seu bem próprio, mas pensando no bem de todos, exemplificou até o fim, com a renúncia total. Poderia ter pensado no seu bem próprio diante dos discípulos, que fugiram, que o deixaram na mão, que se afastaram, no entanto, pensando no bem deles e de todos nós, voltou ao convívio deles após a crucificação, para fortalecê-los para a mensagem do Evangelho, para o trabalho do Evangelho, que haveria de perdurar séculos afora. E assim, em todos os demais exemplos da vida do Cristo, vemos esse ser abnegado.
esquecendo-se de si, abrindo mão do bem próprio para pensar no bem que se estendesse para a grande maioria. Se podes exigir e não exiges, se podes complicar e não complicas, se podes pedir e não pedes, se podes deixar de servir e segues servindo, diz Emmanuel, então estarás alcançando efetivamente o que é a abnegação e o que é a conquista da abnegação. Porque é partilhar, no fundo, da natureza divina, que é pura doação. O pai que tudo poderia exigir, nada exige, tudo dá aos seus filhos, amparando-os por pura misericórdia, por amor gratuito, nesse espírito de perfeita, de completa doação. Quando buscamos a abnegação, estamos acessando essa dinâmica, estamos partilhando, comungando com essa força, a força da doação. Por isso, sublimamo-nos, por isso, de fato, nos elevamos, vencemos o velho eu, o egoísmo, para alcançarmos, para expressarmos de fato o novo eu, o eu divino, o eu profundo, esse eu que aprende a se contentar com aquilo que doa, com aquilo que lança na vida e não com aquilo que está a esperar de retorno ou de retribuição. É por isso que a abnegação tem assim tamanho poder. Por isso ela é buscada pela espiritualidade superior para ter ali um instrumento adequado para estender o bem e o amor no mundo. E aqui eu me recordo de um exemplo muito belo que está numa das obras de André Luiz, no livro Ação e Reação, lá no capítulo 16, quando André Luiz vai acompanhar ali um caso, né, de um indivíduo que estava na experiência material, com duras provas, duras expiações, mas com uma atuação assim, belíssima, né? Exemplar, renunciando, trabalhando, servindo, dedicado, apesar das lutas, de uma enfermidade que ele tinha. Era a primeira vez que André Luiz via aquele irmão. E, no entanto, ele sente-se tocado, profundamente tocado, emocionado, diante de um exemplo de tamanha abnegação. E ele quer, então, algo fazer por ele, quer colaborar, amparar de alguma maneira, e é então que traz ali uma frase belíssima, em que ele nos diz que a abnegação em toda parte é como uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos nós queiramos gravitar em torno da sua luz. Então, olha que feliz definição do que é a abnegação. O espírito que busca a abnegação, ele passa a irradiar e ele passa a atrair. Irradia luz e atrai outros corações, conquista para si simpatia, conquista para si apoio, né, de espíritos, de corações que buscam então amparar aquele que está amparando, amparar aquele que está servindo. Isso é a abnegação. Por isso o seu tamanho poder de adesão, né, o seu tamanho poder de transformação. Se o Cristo tivesse pensado em si e exigido ali, né, os seus direitos perante a justiça do mundo, se ele tivesse cobrado ali dos discípulos a sua postura, etc., etc., muito provavelmente não nos lembraríamos tão grandemente assim do seu exemplo. Mas justamente porque abnegou-se até o fim, fez brilhar essa luz tremenda, que não pode ser esquecida e que segue brilhando até hoje e atraindo cada vez mais corações ao seu entorno, porque foi ao ápice da abnegação. E por isso marcou-nos, porque acendeu de fato esse sol, né, no mundo e nos séculos que até hoje segue a nos atrair, convidando-nos a gravitar em torno da sua atuação e da sua exemplificação. Então isso é a abnegação. É esse transcender de quaisquer expectativas de retorno no mundo, do simples cumprimento dos deveres atinentes à vida material, para acessarmos esse dever que transcende. Esses outros códigos, esses outros parágrafos da lei, muito além das leis humanas, que nos convidam a perdoar, a amar e a servir, né, atendendo aos ditames da consciência. E, naturalmente, embora se faça esse movimento por desinteresse, há também aí um retorno, há também aí uma paga, há um salário, para além do salário que recebemos no mundo, o salário da abnegação. E esse é o outro título, né, da mensagem, de uma outra mensagem que trouxemos, que está no livro Ideal Espírita, capítulo 80, do Espírito João Modesto, como nós dizíamos, o título da mensagem, o salário da abnegação. E olha o que ele vai dizer. Qualquer trabalhador
exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados que o fazem credor de salário específico. No entanto, se o profissional em qualquer setor de atividade humana ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, guarda merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Então, se ele consegue ultrapassar o limite das obrigações puramente humanas e profissionais, para dedicar tempo extra, saúde, né, esforço próprio, lazer, até o sono, enfim, quando ele coloca-se ele mesmo em doação, ele passa a ser credor aí de um outro salário, muito além desse salário puramente aqui material. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. As leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário por falta absoluta de meios de aferição. Então, as leis humanas não podem ver esse esforço, não conseguem aferir. Por quê? É algo muito mais da intimidade da criatura para com Deus. Porque esse é um tipo de esforço, esse é um tipo de trabalho que muitas vezes só vai ser conhecido da criatura, dos seus espíritos benfeitores, do Cristo e de Deus. Não é um esforço, não é um sacrifício muitas vezes visto, aplaudido, reconhecido, e justamente por isso tem mais valor. Porque demonstra que é de fato um sacrifício, um trabalho que não espera esse reconhecimento do mundo. Denota aí já uma grande vitória, portanto, sobre a materialidade, sobre o ego, a personalidade. Denota aí já alguém que busca algo além, que busca ser útil na dinâmica da criação. E isso é vitória sobre o egoísmo. Isso é vitória sobre a raiz de todas as nossas paixões. Isso é libertação. Isso é ascensão, sublimação, purificação espiritual. Essa caridade que está disposta até mesmo ao sacrifício, ao sacrificar um pouco do sono, da saúde, do recurso, para servir. Né? Não existia nenhuma lei que obrigava aquela mulher, aquela viúva que deu 2 moedinhas no templo, a dar 2 moedinhas do seu necessário. Mas em dando do seu necessário por amor, por espírito de fraternidade, querendo ser útil, ela auferiu daquilo muito mais do que todos aqueles que antes haviam dado muito mais moedas do que ela. Por quê? Ali ela buscou a abnegação. E por isso Jesus diz, ela deu muito mais do que todos eles. E naturalmente recebeu muito mais do que todos eles. Porque ela deu no regime de abnegação. Enquanto muitos daqueles haviam dado apenas do seu supérfluo, né? Apenas muitas vezes para serem vistos, reconhecidos e aplaudidos do mundo. Já haviam recebido, portanto, o seu salário, o salário do mundo, transitório, efêmero. Ela, no entanto, no silêncio da abnegação e da renúncia, havia recebido tanto. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor em que moreja, seja qual for o setor, porque pode ou podemos praticar essa abnegação no nosso trabalho profissional, fazendo mais do que a simples obrigação, nos aperfeiçoando para fazermos cada vez melhor, né? Dedicando-nos além do trabalho para melhorarmos, estudarmos mais, nos qualificarmos, para fazermos e sermos cada vez mais úteis. Podemos fazer a abnegação, praticá-la no nosso lar, indo além dos simples deveres da convivência ali no lar, né? Indo além, sendo aquele que é o gentil, aquele que dá o primeiro passo na reconciliação, aquele que faz um esforço a mais pelo bem dos seus seres queridos, enfim, aquele que está sempre disposto a servir. Podemos praticar a abnegação num trabalho voluntário, seja onde for, né? Visitando enfermos, amparando aflitos, enfim. Podemos praticar a abnegação no centro espírita, quando de fato comparecemos ali para as nossas atividades, sejam elas na mediunidade, na exposição, no diálogo fraterno, comparecemos ali não como se fosse uma obrigação, com algo pesado, ou esperando qualquer espécie de reconhecimento, quando ali estamos como servidores, quando ali realmente damos o nosso melhor, nos preparamos para fazer o melhor, muitas vezes no silêncio, né, do recolhimento, do estudo, da oração, do bom combate interior. Isso é a abnegação que muitas vezes não é vista e que justamente por isso recebe a paga não do mundo, mas do alto, da espiritualidade superior. Então é o que ele diz, ó, né? Seja qual for o setor em que moreja, é paga a abnegação pela lei divina,
que define o valor de cada ser no plano espiritual. Olha que interessante. A paga é a paga do alto. O trabalho comum na terra é compensado pela moeda, a exprimir-se por honorários. O trabalho extra no reino do espírito é pago em recursos de ascensão para a alma. Então, se o trabalho, as obrigações e os deveres do mundo, né, nos trazem os proventos e reconhecimentos aqui no mundo, agora, esse trabalho extra, esse trabalho oculto, esse trabalho abnegado, ele nos traz os recursos de elevação, de ascensão da alma. O trabalho ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal do meio em que vive. Então, é horizontalidade. Eu posso chegar a construir um império no mundo, mas estar ainda completamente cerrado à sublimação do espírito, completamente cerrado no egoísmo. Posso ampliar esse trabalho, né, em termos de horizontalidade, construindo um verdadeiro império. No entanto, sem qualquer elevação, porque não saí ainda simplesmente daquilo que diz respeito ao meu interesse pessoal. Agora, se mesmo construindo um império aí, né, de recursos materiais, eu tenho feito disso instrumentos de ascensão, de elevação, de amparo para muitos, aí, ao mesmo tempo, eu estou construindo também verticalidade, iluminação. Ao mesmo tempo que o meu trabalho ordinário pode ser ali singelo, simples, o mais pequenino de todos, na horizontalidade do dia a dia. Mas se eu faço com entrega, se eu vou além, se eu me esforço, enfim, posso construir um verdadeiro canal de luz em termos de verticalidade, crescendo com aquele trabalho no mundo que aparentemente é singelo, aparentemente é simples. Então, o que ele diz, né? O trabalho ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal do meio em que vive. O trabalho extraordinário, o da abnegação, eleva-o em sentido vertical às esferas superiores. Então, olha que lindo isso. E aí, mais adiante na mensagem, ele conclui: eis porque, né, a abnegação ela se contrapõe àquela ideia de esforço mínimo. A abnegação é esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Cumpre as obrigações do mundo e granjearás o justo, né, o adequado vencimento na terra. Agora, faze mais que o dever pelo bem de todos, e então, como Jesus nos diz, conclui ele, estarás amontoando tesouros no céu. Então, é essa a ideia e a importância da abnegação que vemos expressa em toda a vida de Jesus. Quando simplesmente deixamos de nos conduzir como seres encarnados, atendendo às demandas da vida material, para pensarmos em termos mais transcendentes, buscando aplicar o capital das horas, os nossos recursos preciosos da saúde, do conhecimento, a partir do estudo, da renúncia, da abnegação a serviço dos semelhantes, então estamos alcançando esse salário da elevação, esse salário extra, que é recurso de ascensão para a alma, como Jesus o fez em toda a sua vida. Estaremos, enfim, vencendo, portanto, os estreitos limites do interesse do eu, do egoísmo, com as suas paixões, para penetrarmos nesse vasto continente, o do Evangelho, o da renúncia, o do serviço e do amor, para então encontrarmos o eu divino que nos compete expressar, permitindo que Deus agora e a espiritualidade superior possam nos utilizar cada vez mais para estender no mundo o serviço do bem e do amor mais desinteressados. Eis porque a abnegação é esse meio mais eficiente para vencermos a predominância da natureza corpórea e para, enfim, nos libertarmos para outros planos de ascensão e de evolução com o Mestre da vida. Que ele nos abençoe, portanto, e que o seu exemplo nos inspire a cada dia a ampliarmos um pouquinho mais esses limites da nossa abnegação, permitindo que Jesus nos utilize para a sublimação de nós mesmos e também do mundo. Muita luz, muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre.